Expo Management 2011, Estação do Conhecimento CBN Young Professionals, e o nosso convidado é o Luiz Fernando Correia, comentarista de saúde da TV Globo e da CBN, que fez uma palestra aqui nesta Estação do Conhecimento sobre qualidade de vida com o tema Como Ficar Rico aos 30 e Não Morrer aos 40. Luiz Fernando, e como que se faz isso? Olha, a primeira parte de como ficar rico aos 30 eu não sei. Por isso eu tenho um monte de palestra muito mais interessante para saber sobre isso. Agora, como não morrer aos 40, dá para fazer sim. A ideia da palestra foi trazer para os executivos uma visão gerencial da saúde. Só que não da saúde como empresa, a saúde pessoal. O desafio que eu levei para eles. Se eles são capazes de gerenciar milhões de dólares numa empresa, traçar estratégia, definir cenários, identificar ameaças aos negócios da sua empresa, por que não fazer a mesma coisa com a sua saúde? Identificar quais são as ameaças que existem, qual é o seu perfil de risco, que você pode fazer e traçar uma estratégia para que você não venha a sofrer esses problemas. Quer dizer, é quase que um paradoxo. São pessoas altamente treinadas, capazes de fazer gerenciamentos muito complexos e não cuidam da própria saúde e do próprio corpo, como se fosse uma empresa. Esse foi o meu desafio para eles. E quais são os principais desafios para manter a qualidade de vida hoje em dia no mundo corporativo? Olha, primeiro, o maior desafio é manter a saúde, né? A própria saúde física e mental. A pressão é muito grande, isso gera estresse. O estresse crônico é o grande problema da saúde corporativa, vamos dizer assim, e todas as suas consequências. Tentei mostrar um pouquinho qual a relação física do estresse que o executivo sofre e o que acontece no corpo dele. Quer dizer, a relação com a produção do cortisol, principalmente, que é um hormônio ligado ao estresse, que vai fazer aumentar a quantidade de açúcar no sangue, vai alterar a função imunológica, então ele vai ficar mais sujeito a ter pequenos problemas de saúde, com pequenas doenças, infecções e daí para frente. E também o quanto que isso vai impactar na sua qualidade de vida. Ou seja, ele tem que fazer uma poupança para o futuro, né? Gerenciar a vida dele agora para que ele não seja surpreendido lá na frente. Exatamente o que ele vai fazer com a empresa dele. Na empresa dele ele vai fazer o quê? No negócio dele ele vai identificar se existe um concorrente que faz a mesma coisa e que pode tomar uma parte do mercado dele. Por que ele não procura saber se alguém na família dele teve diabetes, por exemplo, e o que ele pode fazer para que esse diabetes não apareça na vida dele? É a mesma coisa, ele identificou uma ameaça, que não é no mercado, é na sua história, e traçou uma estratégia para que essa ameaça não se concretizasse. Então ele sabe fazer. O difícil é transformar todo esse conhecimento que a gente já tem, do que a gente precisa, de quais são os fatores de risco, principalmente para a doença cardiovascular, que é o que mais mata os executivos, em estratégias e ações para que essas doenças não apareçam. Algumas empresas adotam como estratégia justamente de melhorar a qualidade de vida dos funcionários, ações como, por exemplo, 1 hora de descanso depois do almoço, ginástica dentro da empresa, home office. Você acha que essas medidas realmente funcionam e quais são as que você recomenda além dessas? Olha, tudo isso funciona. O problema é que isso tem que estar incluído dentro de um projeto. É como se fosse um projeto também, mais uma vez voltando para a linguagem corporativa. É um projeto como outro qualquer. Só que o que um executivo pode precisar não é o que exatamente o outro precisa. Então tem que conhecer quais são os fatores de risco de cada um individualmente e tentar traçar assim, qual a melhor perspectiva para essa pessoa. Ele precisa estar na empresa? Não, ele não precisa, então ele pode usar o home office, mas isso vai ser bom para ele ou vai trazer mais estresse para ele? Quer dizer, até essas coisas que parecem muito boas, iniciativas muito simples e muito boas, se não forem adequadas e aplicadas na pessoa certa, você vai gerar mais problema do que solução. Então, o segredo as pessoas são individuais, são singulares, então o seu perfil de risco também é individual e singular. Então, qualquer iniciativa para gerenciar isso tem que ser personalizada. E como que se começa esse processo dentro de uma corporação? Olha, eu abordei da seguinte maneira: você tem estratégias corporativas que podem ser feitas, gerenciamento de saúde de grupo, conhecendo aí sim, identificando dentro do grupo de funcionários de uma empresa quais são os que já são doentes, ou hipertensos, ou diabéticos. Nós estamos falando de diabetes, afinal de contas as estatísticas mostram que cerca de 15% da população brasileira pode estar, ou será, ou vir a ser diabética. Então não é um problema qualquer. 30% pode ter problema de cardiovascular. Então você com certeza vai ter um grupo de diabéticos, de hipertensos e de pessoas com problemas de coração na sua empresa. O segredo é tentar descobrir quem são esses caras, qual é o risco que eles têm hoje em dia, para que você possa atuar de acordo com esse risco. O indivíduo de alto risco merece
medicação prednisonizada, revisão periódica marcada, compulsória, para que você não tenha na frente a surpresa de um evento catastrófico, de um infarto, de um derrame num funcionário seu, num colaborador seu. Se o indivíduo tem médio risco, você vai tentar intervir, até mesmo com medicamento ou não, depende da situação, e com mudança de hábito de vida. E aqueles de baixo risco que você identificou nesse grupo, você vai fazer intervenções para melhorar os hábitos de vida. Tudo isso, estamos falando de grupo. Agora, a gente vai pegar essa mesma ideia e trazer para a pessoa. A primeira avaliação de risco cardiovascular, por exemplo, deve ser feita aos 20 anos de idade. Essa é uma proposta da Associação Americana do Coração. Para quê? Para que a pessoa já conheça os seus riscos, os seus fatores de risco cardiovascular e possa atuar neles desde cedo. Se você conseguir fazer isso, você não vai ser surpreendido aos 40 anos com um infarto, uma morte súbita ou um problema desse tipo. E o que mais funciona contra o estresse? Quais são as dicas que você poderia deixar aqui para combater realmente o estresse? É yoga, é o autoconhecimento, é o quê? É tudo isso, na verdade. Quer dizer, cada um de nós tem que descobrir primeiro, eu até brinquei lá dentro, você tem que descobrir primeiro o que te dá estresse. Você tem um chefe chato que te cobra a mesma coisa todos os dias, você já não precisa mais ficar estressado com isso. Você já sabe que ele vai te cobrar aquilo. Então você administra o seu estresse de maneira muito simples, já começando por aí. Ah, mas não tem jeito, tem coisas que vêm no dia a dia, vêm, surpresas vêm, ainda bem que elas vêm, né? Porque você cresce com elas e aprende. Agora, tem que ter autoconhecimento? Tem. Para saber até onde você pode ir. Qual atividade vai te dar prazer de fazer. O importante é você ter prazer na vida, estabelecer redes sociais de amigos, principalmente fora da empresa, porque no ambiente corporativo é muito difícil estimular a formação de redes, de amizade, de apoio pessoal, porque é um ambiente competitivo por natureza, ainda mais quando nós estamos falando de nível de gerência, de executivo para cima, porque ali existe uma competição muito mais acirrada. Então você tem que ter fora da empresa uma vida. Lembrar que tem vida fora da empresa, às vezes é muito difícil, né? A gente tem vida não só familiar, mas tem vida pessoal, social, criar uma network, como eles gostam de falar, de amigos, porque isso vai te proteger de ter doença no futuro, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista. Nada, as ordens. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.